Você acorda antes do sol, como sempre. O silêncio ainda domina a casa. Ninguém te chama, ninguém te vê, mas você já está de pé, já está funcionando. O corpo anda antes da alma acordar. Cada gesto seu é um código aprendido. O café feito com pressa, o rosto lavado sem se olhar no espelho, a roupa escolhida sem pensar. Você tem hora para sair, tem contas para pagar, tem gente que depende de você. E no meio de tudo isso, ninguém te pergunta se você está bem, nem você. Você aprendeu a ser o homem que resolve, o que aguenta, o que não reclama, o que não quebra, o que não sente. E isso se tornou tão automático que agora, mesmo quando tudo em você grita por uma pausa, você não sabe como parar. Você acha que cansaço é falta de disciplina, que dor é falta de foco, que tristeza é luxo, mas a verdade é que há muito tempo você se perdeu de si. Você ri por educação, mas seus olhos não brilham. Você escuta, mas não é escutado. Você segura o mundo com os ombros e ninguém percebe, porque você não deixa, porque você tem medo de soltar, porque você não sabe mais o que é ser cuidado. Então você engole o choro, respira fundo, aperta os dentes e vai. Como se fosse possível viver uma vida inteira assim, como se fosse justo. Mas hoje, aqui, agora. Bem-vindo aos Sussurros do Homem, um espaço onde o corpo escuta e o silêncio diz tudo. Se algo aqui te tocar, não corre para entender, só sente. Mas hoje, aqui, agora, eu vejo você. Não o papel, não a função. Você, o homem por trás da armadura. E eu quero dizer algo simples, mas verdadeiro. Você não nasceu para carregar tudo sozinho. Esse silêncio que te envolve, que você chama de força, também é um grito abafado. E esse grito merece ser escutado, sem pressa, sem julgamento, sem vergonha. Porque mesmo o homem mais forte precisa, um dia, ser abraçado. Mesmo aquele que cuida de todos precisa ser visto. E não é fraqueza, é humano, é sagrado. Então, se, enquanto me escuta, algo em você treme, não foge, fica, respira. Você não está quebrado, você está sentindo. E isso, meu irmão, é o começo da sua volta para casa. Desde cedo te ensinaram a merecer o amor. Não pelo que você era, mas pelo que fazia. Quando você era pequeno, o afeto vinha depois da obediência. O elogio vinha quando você se comportava como homem. Ficar quieto, ser útil, engolir o choro, limpar a lágrima antes que alguém visse. Você não foi abraçado de graça. Você foi treinado para entregar, não para receber, para resolver, não para sentir. E com o tempo, isso se tornou normal. Uma rotina de ausência disfarçada de responsabilidade. Talvez seu pai estivesse lá. Ou talvez não. Talvez ele estivesse, mas distante, ausente de verdade. Ou talvez fosse ele quem colocava o peso em você, como quem diz: seja forte, porque eu não posso. Você cresceu ouvindo mais ordens do que perguntas, e se alguém perguntava como você estava, era só por formalidade. Você aprendeu que mostrar sentimento era abrir espaço para o desprezo, para a humilhação, para o riso dos outros. Então você se fechou, criou uma casca e essa casca virou sua pele. Hoje você é um homem que todos admiram, o trabalhador, o companheiro, o homem de palavra. Mas por dentro tem uma criança que nunca foi acolhida, que esperou no quarto escuro por um colo que não veio, que segurou a dor no peito porque aprendeu que era feio demonstrar fraqueza. E mesmo agora, com toda a sua força, ainda existe um menino aí dentro esperando ser visto. Você talvez nem saiba como pedir colo, talvez ache ridículo só de imaginar. Mas o seu corpo sabe, ele sente a ausência, nos ombros tensos,
nos olhos cansados, na respiração curta, no sono que nunca é profundo. Seu corpo carrega memórias que sua mente preferiu esconder, mas hoje talvez você possa começar a lembrar, não para se vitimizar, não para se afundar, mas para se libertar, porque o provedor que você se tornou também tem direito a receber, e você só vai descobrir o quanto precisa disso quando parar de tentar merecer amor e começar finalmente a permitir ser amado, sem fazer nada, só por existir. Capítulo 3. Cuidar de todos, menos de si. Você é aquele que se lembra de tudo: o aniversário da mãe, o vencimento do aluguel, o remédio da criança, o óleo do carro. Você conserta a pia que vaza, apaga o incêndio no trabalho, escuta o desabafo da esposa, dá carona para o amigo, e quando chega em casa, ninguém pergunta se você comeu bem, se dormiu bem, se está em paz, porque você se acostumou a ser o esteio, aquele que nunca desaba. Mas o que ninguém vê, e talvez nem você veja, é que cuidar de todo mundo tem um preço, e você está pagando com o corpo, com noites mal dormidas, com uma irritação constante que você não entende, com aquele aperto no peito que aparece do nada, com a exaustão que não passa, mesmo depois de um domingo inteiro sem sair da cama. Você acha que está tudo sob controle, mas o controle virou uma prisão. Você se esqueceu do que gosta, não sabe mais o que te dá prazer. Sua comida favorita virou qualquer coisa rápida. Seus hobbies sumiram. Sua sexualidade virou um dever ou uma fuga. Você olha no espelho e não vê mais desejo. Só o rosto de alguém que precisa aguentar mais um dia. Você cuida de todos, mas quem cuida de você? E quando alguém tenta se aproximar, você repele. Não quer incomodar, não quer ser um peso. Mas a verdade é que você tem medo de soltar, de baixar a guarda, de ser visto frágil, porque no fundo você ainda acredita que amor é recompensa, não presença, que descanso é preguiça, que autocuidado é vaidade. Mas eu te digo, isso é mentira que te contaram. Você merece descanso, merece toque, merece pausa, não como prêmio, mas como direito. Você não precisa mais se provar. Você já é, já fez, já deu. Agora, talvez seja a hora de voltar. Voltar para si, para aquele corpo que você abandonou enquanto cuidava do mundo. Porque ele ainda está aí, esperando por você. Foi num momento simples, talvez uma tarde em que você se sentiu mais cansado que o normal. Talvez num encontro inesperado com um velho amigo, talvez num silêncio compartilhado, onde ninguém exigia nada de você. E então, aconteceu. Um toque, uma mão firme no ombro, um abraço que durou um segundo a mais, um gesto que não pedia explicação, não esperava resposta, só estava ali, presente, quente, sincero. No início, você congelou. O corpo não sabia o que fazer. A mente começou a buscar desculpas. É só um toque, não é nada. Mas algo em você se abriu, e nesse abrir veio o medo. Porque aquele gesto simples tocou um ponto que você nem sabia que existia mais. Algo derreteu dentro do peito, algo que estava preso há anos. E você não soube se ria, se chorava, se fugia. Ficou ali, parado, com o nó na garganta e a alma tremendo. Esse toque não era desejo, não era invasão, era cuidado, era presença, e era tudo que você nunca recebeu. E por isso, assustou, porque seu corpo queria, mas a mente nunca permitiu. Você se sentiu exposto, vulnerável, até um pouco envergonhado. Mas junto com a vergonha veio o alívio, como se finalmente alguém tivesse escutado o que você nunca disse. Como se aquele toque dissesse:
Eu vejo você sem julgamento, sem obrigação, sem performance. E por um instante você descansou. O peso nos ombros aliviou. A respiração ficou mais solta. O peito abriu. Foi só um toque, mas foi o suficiente para mostrar que há outro caminho, que é possível ser forte e ainda assim ser tocado, que é possível ser homem e ainda assim precisar de colo, e que o que você sentiu não é fraqueza, é verdade. Talvez você não saiba como buscar esse toque. Talvez ache que ele não existe mais, mas ele está por aí, em encontros sinceros, em amizades limpas, em espaços seguros, e você merece, porque há partes de você que só vão acordar quando forem tocadas com essa coragem. Você ainda carrega muita coisa, os boletos não desaparecem, as exigências continuam, a vida não virou um campo de flores, mas algo em você mudou, de forma sutil, quase imperceptível, mas profunda. Porque agora você sabe que não precisa mais fazer tudo sozinho. E isso não te enfraquece. Ao contrário, isso te torna mais forte do que nunca. Antes a sua força vinha da resistência, agora ela começa a nascer da presença. Antes você segurava o mundo no grito contido, agora você aprende a respirar dentro do caos. E quando você encontra outro homem que também está nesse caminho, não de competição, mas de verdade, algo se abre. Um campo, uma irmandade silenciosa, um lugar onde você pode sentar, soltar o peso e simplesmente ser. Essa nova força não tem a ver com músculos, nem com sucesso, nem com aplauso. Ela tem a ver com coragem, com a coragem de ser inteiro, de olhar para dentro, de dizer não aguento mais, sem se sentir derrotado, de aceitar ajuda sem sentir vergonha, de tocar e ser tocado sem medo de ser mal interpretado. Porque você sabe, no fundo, sabe que o toque entre homens, quando é limpo, quando é verdadeiro, quando é silencioso, é medicina. E talvez pela primeira vez você começa a voltar para casa, não a casa com paredes, mas a casa que é seu próprio corpo. Você aprende a habitar de novo os lugares que tinha abandonado, a ouvir os sinais do corpo, os ritmos do coração, as pausas da alma. Você se reconecta com aquilo que é anterior a qualquer título, função ou papel, com o homem que você é antes de precisar provar qualquer coisa. E isso, irmão, isso é o começo de uma nova vida, uma vida onde o silêncio já não te sufoca, onde o toque não te ameaça, onde você pode ser forte, sim, mas também sensível, presente, vivo, porque ser homem também é isso. Voltar a sentir, voltar a confiar, voltar a respirar inteiro, e você está pronto. Mesmo que ainda não saiba, você está pronto. Se isso mexeu contigo, me encontra. Às vezes, o que você procura não é uma mulher, é um espaço, um fogo silencioso. Os links estão na descrição. E se for para acontecer, vai acontecer sem palavras.